Bom dia, graça e paz. Estamos aqui pela graça de Deus para mais uma reflexão da palavra de Deus. Nesta manhã de terça-feira, 3 de março de 2026. Este dia maravilhoso, qual Deus nos proporcionou, nos presenteou. Amém? A palavra de Deus para nós nesta manhã é o Salmo de número 103. Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim o Salmo de número 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim é o Senhor. Tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os exércitos, seus exércitos. Vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos, é Ele que domina, é Ele que está no controle. Então nós temos que sempre bendizer ao nome do nosso Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Você agradece Deus sempre? Às vezes na adversidade, nas circunstâncias, mas a gente sempre tem que dar graças ao Senhor. Este Salmo de número 103, ele é um salmo de gratidão.
Salmo de Davi, um salmo de gratidão. Um salmo que nós temos que nos estar alegres sempre, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. E é interessante que o salmista, né, ele relata alguns desses benefícios para nossas vidas. Talvez a gente está querendo, né, bênçãos, coisas terrenas, né? Mas o salmista, ele cita algumas bênçãos que realmente é o melhor para a nossa vida. Então ele começa o seu salmo dizendo, olha, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. A minha alma, ela tem que estar agradecida ao Senhor, para que isso traga alegria ao meu coração. Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, uma outra tradução, de nenhum dos seus benefícios. E aí ele vai citar alguns benefícios aqui para nós, né? Ele vai dizer, olha, é Ele, é Deus que perdoa os seus pecados, é Deus que cura todas as suas doenças, é Deus que resgata a sua vida da sepultura, é Deus que coroa de bondade e compaixão, é Deus que enche de bens a sua existência, é Deus de modo que a sua juventude se renove como a águia, você ainda está cheio de vigor, é Deus, né, que faz a justiça, é Deus que defende a causa dos oprimidos, é Deus que se manifestou, né, os seus feitos a Moisés, é Deus que manifestou os seus feitos aos israelitas, é Deus que é compassivo, é Deus que é misericordioso, é Deus que é muito cheio de amor, é Deus que não acusa sem cessar, é Deus que não fica ressentido para sempre, é Deus que nos trata não nos trata conforme os nossos pecados, Ele é Deus que não retribui conforme a nossa iniquidade. Esse é nosso Deus, esse é o nosso paizão, irmãos. Que por mais, né, que nós venhamos quebrar alguns princípios, né, nós temos os atributos de Deus, que é bondade, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia diante do Senhor. Então bendiga, então se alegre, então agradeça a Deus, seja uma pessoa agradecida de estar na presença de Deus. Seja uma pessoa cheia de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Tudo que Ele tem feito em nossas vidas, nós temos que agradecer. Eu sempre dou graças a Deus por tudo. Essa nossa gratidão está sempre dentro do nosso coração para que a nossa alma venha se alegrar. Bendiga o Senhor a minha alma, e eu não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Ele sabe, né? Deus que nos criou, Deus que nos formou ali com todo carinho, né? Formou o ser humano, soprou o fôlego de vida em nós. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que nós somos pó. É como diz aqui, é como a relva, né? A flor que hoje nasce, amanhã, né, murcha e se acaba, depois ninguém sabe mais. Então nós somos muito frágeis diante de um Deus todo-poderoso. Então, gratidão a Deus, irmãos. Este dia é dia de gratidão. Lembre sempre, agradeça ao nosso Deus, né? Se você ainda tem fôlego para agradecer, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por outra, gratidão a Ele, porque Ele que muda o cenário, é Ele que está no controle das nossas vidas, é Ele que traz a nós os benefícios para as nossas almas se alegrar diante do Senhor. Então, irmãos, Salmo de número 103, leia, é a nossa leitura diária de hoje, um salmo de gratidão. Davi, ele rasga o coração, né, agradecendo a Deus.
por todo e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Talvez você não veja, talvez você ainda não percebeu, mas se você está de pé, se você está falando, o fôlego de vida, esse respirar, esse ar de vida que Deus colocou dentro de nós, é motivo de gratidão. E enquanto nós estivermos falando, respirando, andando, mesmo passando por alguma dificuldade, alguma doença, Deus ele pode mudar um cenário num piscar de olhos. Então, seja uma pessoa sempre agradecida. Que sejamos sempre cheios de gratidão a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus amoroso, Ele é o nosso paizão, que cuida de nós, que conhece toda a nossa fraqueza, Ele conhece o que nós necessitamos. Então, por isso, irmãos, que sejamos cheios de gratidão. A palavra de hoje é gratidão. Como eu comecei dizendo, você já agradeceu ao Senhor hoje? Você já se ajoelhou e disse para Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Gratidão por tudo, Senhor, que o Senhor fez por mim. E o melhor que Deus fez por nós, irmãos, foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos resgatar das trevas, trazer para a sua maravilhosa luz. Se você que está ouvindo esta mensagem ainda não aceitou a Jesus, ainda não se entregou a Jesus, a sua vida a Ele, esse é o momento de você agradecer e se entregar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque é Deus que está no controle de tudo. Então, irmãos, nós que já provamos deste amor de Deus, as suas misericórdias que renovam em nossas vidas cada dia, irmãos. A bondade de Deus que nos segue todos os dias. Como disse o salmista Davi aqui, né? Ele revelou, né, os seus caminhos a Moisés, né? Coisa linda, né? Ele revela, né, os seus planos, né, a nós. E a Moisés ele revelou o plano que era tirar aquele povo do Egito. Quem tirou foi o nosso Deus com a sua mão poderosa, né? Mas Moisés ia guiar aquele povo até a terra prometida. Ele se revelou aos israelitas. E assim também, irmãos, ele se revela a nós. Ele se revelou aos israelitas, os hebreus, durante toda a sua jornada ali no deserto, para uma nação que não conhecia. E eu sempre gosto de lembrar dessa trajetória, porque é uma trajetória muito linda. Você imagine uma nação, irmãos, uma multidão caminhando pelo deserto escaldante durante o dia. À noite, o frio terrível, que para sobreviver no deserto, por onde os hebreus passaram, a pessoa tem que estar muito bem equipada. Mas eles tinham um equipamento que vinha do céu, que era o nosso Deus, que durante o dia e tinha uma nuvem que cobria aquele povo, guiava e protegia. À noite, uma coluna de fogo, tanto para clarear, como também para aquecer aquele povo.
Aquele povo, nenhum deles morreu de alguma doença. Foi picado por escorpiões ou por outro animal. Ou seja, nenhum daquele povo morreu. Deus o cuidou. Eles morreram por causa da sua rebeldia, por não acreditar em Deus, por blasfemar. Deus, irmãos, Ele cuida de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Tenha essa certeza no seu coração. Não tenha essa dúvida, não. Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos até aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, agradeça a Deus. Esta manhã é manhã de gratidão. Talvez você não tenha lembrado de agradecer, mas esta mensagem de reflexão hoje é para nos lembrar que nós temos que agradecer ao nosso Deus sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, irmãos, o nosso Deus, que nós temos que crer que Ele está sempre conosco. Por isso, nesta manhã, seja grato a Deus, ou seja sempre grato a Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e tenha um resto de semana abençoado em nome de Jesus.